Revistim CBN Joca. O Brasil e o mundo em 10 minutos. Notícias para jovens curiosos. Oi, pessoal, como vocês estão? Começa agora mais um episódio do nosso Revistim CBN Joca, podcast de notícias para você, jovem curioso e jovem curiosa, que quer ficar por dentro dos assuntos importantes que acontecem no mundo. Eu sou a Pétria Chaves, jornalista da Rádio CBN, e estou por aqui toda semana trazendo para você notícias que foram destaque para a gente conversar, debater, se aprofundar, e assim você vai ter muito que falar com seus amigos, com seus pais e detonar nas discussões da escola. Como será que é viver no país mais populoso do mundo? Você tem algum palpite sobre qual país vamos falar? Fica ligado no programa de hoje e aumenta o som do seu fone. China. 大家晚上好，这里是正在为您直播的午夜新闻，欢迎您的收看。从今天开始，午夜新闻将在央视新址正式播出。 Gigante país asiático. A China é um caso à parte, né? A gente não pode comparar a China com um país nenhum do mundo, porque ela tem um ritmo de crescimento muito grande, que se mantém desafiando todas as teorias, se mantém durante 44 anos, né? Economistas, cientistas, políticos, empresários, empreendedores e estudantes. O mundo presta atenção a esse crescimento. Você já parou para pensar como vivem os chineses? Mesmo sendo o terceiro maior país em território, a China ocupa o primeiro lugar no mundo em população, com 1,411 bilhão de habitantes. Com isso, é responsável por 18% da população mundial. Para conversar comigo hoje sobre a China, eu convidei a Carol. Carol, tudo bom? Oi, Pétria, tudo bem? Oi, pessoal. Estou super feliz que você está aqui comigo hoje. Carol, queria saber se você costuma ler o jornal Joca para ficar por dentro das notícias. Leio sim, é muito interessante e fácil de ser compreendido. Que legal. E você tem ouvido falar, tem lido informações sobre a China? Tenho sim, principalmente agora na pandemia, né? É verdade, nessa pandemia a China tem estado nos holofotes. Mas outra coisa, Carol, que vem muito à nossa cabeça é que a China tem a maior população do mundo. E o que faz o país crescer tanto, ano após ano, de forma tão significativa? A resposta para isso está na diminuição da taxa de mortalidade. Quando o número de pessoas que nasceram é maior do que o número de pessoas que morreram, o crescimento vegetativo é positivo. Então, a população cresce. A expectativa de vida é um fator fundamental nessa conta. E para explicar melhor, expectativa é a média de anos que uma pessoa vive. Essa população grande da China também preocupou quando começou a pandemia. Como é que seria a taxa de contágio? Tudo isso a gente vem acompanhando ainda. E para falar mais de expectativa de vida, eu também quero te contar que no século XIX, a expectativa de vida girava em torno de 35 anos. Hoje, a expectativa de vida mundial é de 72 anos, sendo liderada pelo Japão, que tem a média de 84 anos. Aqui no Brasil, a nossa expectativa de vida, só para você ter uma ideia, é de 75 anos, um pouquinho acima da média. Pétria, mas eu tenho uma pergunta. O que fez aumentar tanto a expectativa de vida? Demais. Com certeza, Carol, a qualidade de vida das pessoas, né, de forma geral. O avanço da medicina contribuiu muito, sem sombra de dúvida. Outra coisa importante é o saneamento básico. A OMS aponta que ainda hoje, em dia, 10% das doenças mundiais poderiam ser evitadas se os países investissem mais em saneamento básico, que é o acesso à água, por exemplo, e as medidas de higiene. Mas será que um dia teremos tanta gente no mundo que a gente não vai mais ter espaço para a gente morar? Essa pergunta é ótima. Eu acho que não, Carol, mas é uma preocupação, com certeza. A maior preocupação com relação a isso são os recursos, né, para a gente viver, tipo água, comida. Por isso que se investe tanto para se achar alternativas, para que cada vez menos se precise de recursos naturais que são limitados. Entendi. Mas a China tem um número muito grande de habitantes. É muito diferente da média dos outros países? É sim, Carol. A China está em primeiro lugar, né, com 1,4 bilhão de habitantes, como eu já te disse. Ela é seguida pela Índia, que não fica tão atrás assim, tem 1,390 bilhão de pessoas.
Agora você vai perceber a diferença. Em terceiro lugar está os Estados Unidos. E aí esse número passa, né, da Índia, que tem 1,39 bilhão de habitantes, para os Estados Unidos com apenas, entre aspas, né, 331 milhões, ou seja, 4 vezes menos que os primeiros lugares. Mas a China se preocupa muito com esse fato. Até 2015, tinha uma lei que para você ter o segundo filho, você tinha que ter uma autorização do governo, olha isso. Mas isso hoje em dia não existe mais, até porque a população criou também uma forte conscientização sobre isso. Pétria, mas eu tenho uma pergunta. E com esse crescimento tão grande, como foi que o país se desenvolveu para acompanhar isso? Essa é uma ótima questão, Carol. E para nos ajudar com essa resposta, eu falei com o Jaime Spitzkowski. Ele é jornalista do jornal Folha de São Paulo e foi correspondente em Pequim por 3 anos. A urbanização da China é um dos processos mais importantes e impressionantes nas transformações que acontecem naquele país asiático. No começo dos anos 90, apenas 20% dos chineses, ou seja, apenas 1 em cada 5 habitantes daquele país, vivia em cidades. No entanto, 40 anos depois, 30 anos depois, esse número de 20% subiu para 60%. Ou seja, hoje, mais da metade da população do país vive nas cidades. Isso, em números absolutos, significa algo em torno de 400 a 500 milhões de chineses, que nos últimos anos, nas últimas décadas, saíram da sua vida como agricultores, camponeses, fizeram suas malas e foram morar na cidade, transformando pequenas cidades em grandes metrópoles e dando uma outra cara, um outro perfil para a China do ponto de vista da sua característica como sociedade cada vez mais voltada para desenvolver um sistema de economia de mercado com consumidores, que é claramente algo que existe muito mais na vida urbana do que na vida rural. Não há na história da humanidade um processo de urbanização tão acelerado como o que a China atravessa nas últimas décadas. Isso, portanto, transforma o país, cria grandes metrópoles e ajuda a China a desenvolver cada vez mais uma economia de mercado, ou seja, uma economia que, embora o governo esteja nas mãos do Partido Comunista, é uma economia que se baseia cada vez mais em capitalismo, em economia de mercado, em consumo, e isso faz, então, a China decolar e se transformar economicamente. Te impressiona, Carol, essa explicação do Jaime? Demais, é muito impressionante mesmo. Às vezes a gente não tem noção do tamanho das coisas. É verdade. E eu lembro que a China é uma das civilizações mais antigas do mundo. É conhecida por muitas coisas além dos seus números de pessoas, Carol. Ela é uma das maiores potências do mundo, também pela cultura e pelas paisagens. É na China que se encontra uma das 7 maravilhas do mundo, a Muralha da China. A muralha é tão grande que pode ser vista pelas imagens de satélite lá no espaço. Ela tem cerca de 21 mil quilômetros de comprimento, 8 metros de altura e 4 metros de largura. Outra coisa muito curiosa na China é o calendário, que é diferente do que a gente segue aqui. O nosso é solar, baseado no movimento da Terra em torno do Sol. Lá na China, eles fazem uma combinação entre o calendário solar e o lunar. No calendário chinês, o ano tem 354 dias e o fechamento de um ciclo tem 12 anos. Cada ano é representado por um animal do horóscopo chinês. Eu tenho certeza, Carol, que você já ouviu falar do ano do dragão, o ano do rato, o ano do cão. Para comemorar o ano novo chinês, eles fazem aquelas festas lindas. Acho que você já deve ter visto até na televisão, no noticiário, aqueles dragões chineses pelas ruas, não viu? Já vi sim, eu acho lindo demais. Mas como será que é a rotina deles? Um país tão diferente com tanta gente morando lá.
Sabe que eu sempre fico me perguntando isso também, Carol. Eu conversei com um amigo meu, o Lucas Padilha, ele é advogado, ele já morou na China e ele vai te contar também algumas dessas curiosidades sobre o dia a dia do povo. Oi, Petra, tudo bem? Essa é uma pergunta muito boa e difícil. Eu morei em Pequim, que é a capital da China, uma cidade muito grande. Mais de 20 milhões de habitantes, a cidade que tem o maior número de bilionários do mundo, num país comunista, que as pessoas pensam que todo mundo tem que ser igual. Isso é muito diferente, isso já é uma diferença grande para o Brasil. Ao mesmo tempo que tem coisas muito comuns. Os chineses gostam muito de cantar, de karaokê. A coisa mais comum é você no karaokê cantar. E aí você vê famílias inteiras, amigos. É muito diverso, né? Como na China não tem uma grande religião como no Brasil, as pessoas no final de semana não vão à missa, a um culto, mas elas têm as suas crenças. E elas acreditam muito na força da natureza, na presença dos antepassados, das gerações que já foram, na sabedoria das famílias. Tem vários valores chineses que são até parecidos com os brasileiros. Essa é uma coisa que eu percebi muito lá. Não é tão diferente assim, mas é muito diferente ao mesmo tempo. Difícil de entender, né? Bom, a China fica 11 horas de diferença do Brasil no fuso horário, então ligar para a família, ligar para os amigos é muito difícil. O horário tem que ser combinado, tem que colocar na agenda. Por outro lado, é o país que tem a maior rede de conexão de internet, de celular do mundo, né? Isso é impressionante para um país que até 40 anos atrás tinha a maior parte da população morando no campo. Enquanto o Brasil já tinha várias cidades, a China tinha poucas grandes cidades. Hoje, a gente pensa nessa China muito grande, muito rica, poderosa, que vende vacina para o Brasil, que compra de tudo e vende de tudo. Nem sempre foi assim. Imagina só, se seus avós viveram num país que era extremamente pobre e você mora num país que cresce 5, 10% ao ano, quer dizer, muitas novidades, muita riqueza sendo criada no dia a dia. Isso impressiona. Impressiona se você mora lá, impressiona se você é brasileiro, que a gente está mal acostumado no Brasil a não ver as coisas andando para frente. Morar na China me impressionou muito de ver essa riqueza chegando nas pessoas e também essa concentração muito grande de riqueza nas cidades, em alguns poucos lugares. Isso deixa a gente pensando o que vai ser da China nos próximos 30 anos. E também, Carol, além de tudo isso que o Lucas contou pra gente, tem a língua também. Imagina morar num lugar tão longe, como ele falou aqui pra gente, né? Essa diferença de fuso horário. Falar aquela língua tão diferente, você já imaginou uma situação dessa? Nossa, é bizarro pensar. É uma língua completamente diferente da nossa. Você ia ficar com medo, será, de morar num lugar assim? Ai, nossa, é bem complicado pensar, né? Porque são costumes, línguas, é muito diferente. A gente não tá habituado a essa cultura. Muito, muito mesmo. Eu fico realmente muito intrigada, eu tenho muita vontade, assim, de conhecer a China, países com culturas tão diferentes, até porque isso ajuda, né, Carol, a gente a compreender os outros e também respeitar as diferenças, né? Sim, foi muito legal mesmo saber de tanta coisa assim sobre a China. Tô morrendo de vontade de viajar pra lá. Eu também tenho muita vontade. Mas é assim que a nossa viagem pela China hoje está chegando ao fim. E eu, sinceramente, amei conversar com você, Carol, e amei as tuas perguntas também. Obrigada pela oportunidade. Foi realmente muito legal aprender tudo isso. Bom, eu espero que vocês, ouvintes do podcast, também tenham gostado bastante. Eu quero agradecer ao Jaime e ao Lucas, vocês ajudaram muito a gente. E se você que está ouvindo aí do outro lado, quiser ficar por dentro de mais assuntos, é só ouvir os nossos episódios anteriores. Eles estão todos disponíveis no nosso site, em todas as plataformas de podcast. Um beijo grande, Carol. Beijo. A gente termina assim a nossa edição do Revistinha CBN Joca, que hoje teve a participação da Carol. E se você aí tiver entre 11, 14, 15 anos e quiser participar também, é só mandar um e-mail pra gente no joca@magiadeler.com.br. Se você está ouvindo aí e quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar também o portal do Jornal Joca. Lá tem mais informações para você. E lógico, segue a nossa rede social, Instagram, no @revistimcbnjoca. Esse podcast contou com o roteiro e a produção da Renata Said, os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Apresentação, Pétria Chaves. A realização é do Jornal Joca e da Rádio CBN. De olho no noticiário, eu fico por aqui. Tchau, gente. Até a próxima semana. Hey.